Alguma coisa estranha, meu Deus. Então, olá mais uma vez, agora gravando. Esse é o 16º encontro do grupo de leitura do Yoga Sutras. A gente tem alguns outros encontros informais meio, mas numericamente esse aqui é o 16º. Então, nós vamos falar dos kleshas hoje, incorporando o assunto dos kleshas no contexto do que a gente está falando, que é do Kriya Yoga, do início do segundo capítulo, o capítulo da prática, né? E criar significa basicamente prática mesmo, né? Mas ele é chamado também de Sadhanapada, o capítulo do método. Então, portanto, a gente está falando do método de alcançar o yoga ou de propiciar o yoga, de pôr o yoga em prática. Os kleshas é um dos assuntos importantes porque para Patanjali a questão do avidya passa por superar esses kleshas. Então eu vou tratar dos kleshas dentro do contexto do resto do conteúdo, dentro do contexto do capítulo, certo? Não é, por exemplo, a abordagem que vocês vão ver eu recentemente, né, no grupo do GET, daqui de Juiz de Fora, da Sociedade Teosófica, fizeram uma palestra sobre os kleshas, passaram 2 horas falando dos kleshas. Então é uma abordagem um pouco diferente, porque os kleshas foram incorporados à leitura teosófica, por exemplo, à literatura teosófica, e se desenvolveu todo um arrazoado em todos esses assuntos. Não é exatamente a nossa proposta. Os kleshas, para Patanjali, é um assunto rápido, é um assunto lateral, ele tem a sua importância como conteúdo, mas ele é um assunto simples, a gente não pode complicar o negócio, senão a gente perde o foco do yoga. Eu vou pedir, só para quem tiver um microfone aberto, eu não sei quem for, só para a gente não ter eco, talvez seja eu que esteja, não faz mal, não importa. Só para não dar eco, e qualquer coisa, abra, fique à vontade de abrir o microfone, tá? Quando você quiser falar, me interromper, eu não tenho problema nenhum ser interrompido, apesar de ser tão difícil a minha articulação, eu não perco o assunto, eu não perco o fio da meada. Muito tranquilo para mim, tá? Então vamos começar dizendo Namastê, né? Guru Bhyo Namaha, então saudando todos os gurus, todos os mestres, todos os que vieram antes de nós, né? Os yogas predicam que a linha do tempo não está interrompida, o grande guru é o coração, mas a gente também saúda aqueles que vieram antes de nós, de fato, como pessoas, e nos propiciaram conhecimento. Aí eu faço questão de colocar aqui o Júpiter, nesse slide aqui, que já está há algum tempo rolando, né, nesses últimos encontros, o Júpiter é a representação do guru, ele é chamado de guru, o pesado, né? Talvez porque ele fosse o maior planeta, então os indianos tinham essa intuição de que ele era grande, que ele era pesado. Mas ele também tem essa representação de ter gravidade, de ser o indivíduo na comunidade que possui relevância, que possui gravidade, que faz... só a sua presença já produz uma sensação de gravidade, de que as coisas se orientam em torno dele, se organizam, né? Produz orientação, produz organização. Então, o símbolozinho aqui, eu coloquei o símbolozinho, nosso símbolo ocidental para Júpiter é o espírito sobre a matéria, então é uma noção de organização, né? A lua sobre a cruz. Eu deixei aqui, como sempre, a referência dos sutras, que a gente está utilizando as duas edições, a de 2015 e a de 99, para quem quiser conhecer, né? E vamos falar do capítulo da prática. O nosso assunto hoje são os kleshas, e eu vou fazer algumas aberturas, porque basicamente quando a gente fala kleshas, a gente está falando de perturbações, né? São as tais das perturbações que aparecem lá no Sutra 5 do capítulo 1, né? Que a mente pode estar perturbada ou não perturbada, né? As vârtices podem estar perturbadas ou não perturbadas. E aí, portanto, existe aqui a questão essa perturbação, ela produz sofrimento, existe essa conexão praticamente direta entre a noção da perturbação e do sofrimento. A mente perturbada produz sofrimento para o eu que experimenta essa mente, que tem essa mente. A gente vai falar, vamos tentar chegar aqui no Sutra 11, que é mais ou menos o ponto divisória, o ponto limite, a fronteira,
até onde esse assunto se estende em Patanjali, do capítulo 2, do Sadhanapada. Então, passando rapidamente pela noção de falta de sabedoria, a Vidya, explicando os 5 kleshas e explicando um por um, né, cada um dos 5 kleshas. Vocês vão reparar muito, se eu conseguir, se eu for exitoso nessa apresentação, que muitas das coisas que a gente fala aqui ou são trinas, ou são quíntuplas, ou são 5. Né? O 5 ele aparece muitas vezes, é o número do Sankhya para a construção do universo, para a organização do universo. Então, os 2 números são muito importantes. As trindades geralmente representam ordenações, organizações, quando se estabelecem as coisas na natureza. E o 5 é tudo aquilo que é plural na natureza, ele chega no número 5. Né? Não é só porque a gente tem 5 dedos nas mãos, mas é porque parece que toda a natureza se organiza dessa maneira. Então, é muito interessante reparar enfim, como esses números aparecem nas enumerações que a gente está descrevendo. Lembrando que Sankhya originalmente significava justamente isso, é uma enumeração, é a lógica enumerativa que nós temos, que nos lembra, claro, o Pitágoras, né? Uma lógica, para nós parece uma lógica pitagórica, a lógica do Sankhya, e o yoga bebe um pouco do Sankhya nas suas construções. Aqui nós temos um conjunto de 3, né? No primeiro sutra do 2º capítulo, o ajustamento da ação é o sacrifício purificador, a busca do saber interior e a entrega ao Ishvara. Como a gente já fez uma outra explicação semana passada, gravada, e uma outra anterior a essa, então eu vou correr um pouquinho mais nesses sutras que já foram estudados. Mas o assunto precisa ser sempre repisado para que ele ganhe corpo. Então, Tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana. Esses 3 formam, elementos muito antigos do yoga, formam o tal do Kriya Yoga na prática. Então, tapas é purificação, sacrifício. Na verdade, significa a remoção dos elementos que não fazem parte da nossa natureza, né, a nossa natureza autêntica, o Svarupa, o primeiro sutra, né, do 3º Yogastivati Nirodhada. Eu acredito que é do 2º sutra, mas vamos lá. Hatha Yoga Nushasana, Yogastivati Nirodhada Avasthana. Então, aparece no 3º sutra, do 1º capítulo. Então, nós temos 2 definições muito interessantes para pensar o Tapaha. Não sei se fica mais claro para quem já viu o vídeo da semana passada, mas vai ficar claro também lá, né? Eu vou repetir aqui a explicação do Eliade, que faz uma associação com as práticas xamânicas. No outro vídeo eu expliquei por que existe um problema nesse paralelismo que o Eliade faz, tentando buscar as origens do yoga. Existe um problema aqui de cronologia. O Eliade compara coisas que são do período tardio do yoga, já do período tântrico do yoga, com coisas que para o Eliade são muito importantes nas suas pesquisas. O Eliade era um mitólogo, antropólogo, estudava os mitos dos povos ali da região da Europa Central. Ele percebe esses elementos que estão no yoga, incorporados já no yoga tardio, Tantra, como presentes naquelas culturas da Europa Central, da Europa Oriental, então ali da região da Anatólia, dos Balcãs, e vê a semelhança, o problema, e aí ele afirma, a origem do yoga está nessa região. Só que, na verdade, esses elementos que ele está comparando são elementos tardios do yoga, eles não existem dessa maneira no yoga antigo, no yoga védico, assim. Se a gente puder falar em um yoga védico, esses elementos eles não tinham essa força. Ou se eles tinham, eles não estavam nos textos, então a gente não tem como afirmar. Eles até podem estar presentes na cultura popular, mas não dá para a gente afirmar isso, não dá para a gente provar, de fato, fazer essa demonstração acadêmica de que, nossa, então quer dizer que o yoga se originou fora da Índia? Não dá para saber, simplesmente não dá para saber. Então, deixando de lado a questão da origem do yoga, é muito interessante, sim, todos os apontamentos do Eliade, porque essas convergências quanto à lógica, como funciona o Tapaha, ajuda a esclarecer o Tapaha,
ajuda a esclarecer o que é o Tapa. Então, é interessante, a análise que ele faz é interessante. E mais recentemente, o David Crowley fala da introversão do ritual védico, né, que formaria um fogo interior perpétuo. Assim como existe essa prática do fogo interior para algumas famílias na Índia, que elas mantêm um fogo aceso por séculos, vai passando de pai para filho, e o fogo nunca se apaga. A ideia é que o yoga tenha nascido, essa é uma das teorias da origem do yoga, teria nascido como uma introversão da prática ritual do ritual védico. Então, o ritual védico tem lá os 3 fogos, ele é introvertido, ele é feito para dentro. Então, em vez de eu fazer sacrifício de coisas, de bens materiais, de alimento, o sacrifício mais importante do ritual védico é o alimento, que é uma coisa de grande valor, porque o alimento era difícil de conseguir, especialmente nesses tempos. Hoje em dia a gente não consegue nem imaginar como era difícil de conseguir alimento naquela época, especialmente há 4.000 anos. E esse procedimento, esse ritual, essa prática, ela é introvertida e convertida numa prática longa, durante a vida toda. A pessoa pratica esse fogo interior, pratica essa queimação interior, esse sacrifício interior, sacrificando, em vez de sacrificar essas coisas, sacrificando o pensamento, sacrificando ideias, aquilo que não tem a ver com a nossa natureza, aquilo que cresce diante do fogo do espírito, né? Então é uma prática de um yagna, certo? Então essa é a noção do Crowley, do Taparas, como elemento do yoga. E uma explicação da possível origem do yoga na cultura védica. Os outros 2 elementos, rapidamente, né? O Svadhyaya seriam ir em direção a si mesmo, ou tomar-se por referência, cuidar-se, né? Descobrir-se mesmo, né? Conhecer-se, portanto, né? Mas, originalmente, o Svadhyaya significava a prática contínua, diária, de mantras, porque a ideia é que, quando você repete aquele mantra, você entende um pouco melhor, né? O tal do água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A repetição do mantra parece que faz a gente entender melhor o mantra, mas não basta repetir de forma mecânica. A busca é de uma compreensão superior, de uma compreensão maior, de uma maior profundidade na compreensão de um dado mantra, que pode ter sido dado pelo guru, pode ser um mantra que você escolheu, enfim. A ideia antiga do Svadhyaya passava muito por essa leitura dos Vedas, a escolha de um determinado mantra e o trabalho desse mantra. Então, no videozinho que eu gravei e disponibilizei, que tá marcado como o Gliss anterior, o encontro, eu falei do início do Ayurveda. O primeiro mantra, que é um verso, né, é um verso duplo, um dístico, que fala de Agni. Então, eu tratei desse primeiro para dar exemplo do que seria o trabalho, digamos assim, o Svadhyaya em cima de um mantra que se endereça a Agni, que é a boca dos deuses, o sacerdote ritual. E eu vou trazer um pouquinho esse assunto, então vocês vão ver outras conexões, porque não tem como falar de criar yoga e de Tapaha sem falar de fogo. Então é um modo de fazer as coisas de forma amarrada, né? E o Ishvara Pranidhana é o terceiro elemento, que seria a entrega ao aspecto mais sutil, benéfico, estável da nossa natureza. Então esse é o tal do Ishvara Pranidhana. É identificar qual é esse aspecto mais elevado, mais sutil, e fazer uma entrega mesmo. Então tem um aspecto de fé aqui, tá? Envolvido, sim, mas não é uma fé religiosa, é uma fé nas próprias capacidades, nas próprias potencialidades, que sim, possuem um aspecto divino, mas não é um Deus exterior, não é um ato de devoção. É uma devoção porque entende-se que o eu do coração, ele se identifica com o eu do universo, é o mesmo eu. Então não é uma submissão ao externo, muito pelo contrário, é um encontro do eu do universo dentro de si mesmo, dentro da gente.
Então, juntando os três elementos, nós temos o Kriya Yoga. Estou querendo fazer o meu mouse funcionar, e aí foi. Eu não resisti de colocar o Calcifer, é um elemento de cultura pop, enfim, o Estúdio Ghibli, é um estúdio japonês que tem uma história em que aparece esse foguinho aí que faz funcionar um castelo inteiro, né? É um mago, e esse mago tem um castelo, e esse castelo sobrevive, vive, a força do castelo é um pequeno foguinho, né? Foguinho vivo que fala e tal. Aquele quadro que está lá no canto é uma referência, é uma imagem desse personagem que eu adoro, que é muito divertido. Então, o assunto agora, eu vou passar um pouquinho pela questão do sofrimento, porque a gente vai tratar dos kleshas lá na frente, e é mais ou menos um mote, um motivo envolvendo os assuntos desse segundo capítulo, ou o objetivo por trás dessa prática, ela se desdobra, ou ela se origina da tentativa de superar o sofrimento, né? Ou dukkha, né? Porque desconforto, sofrimento. E fazendo uma observação minha, mas que eu vejo que não foge tanto da observação de outras pessoas, é que os sutras foram compostos de maneira a conciliar divergências. Então, assim como eu fiz algumas, estou fazendo aqui outra abordagem em torno do assunto do Tapahá, não é exatamente a mesma abordagem, né? Em outros momentos eu vou falar de maneiras diferentes, são intuições. Então, a gente aproveita pontos de vista diferentes, e as próprias contradições, as dissensões em torno da prática, elas, né, fazem parte do caráter plural, integrador, e enriquecem esse conceito, elas expandem o conceito do Tapahá, produzindo maior profundidade na nossa percepção, que é antes uma percepção intuitiva do conteúdo que uma percepção de fato, que é uma percepção limitada, muito precisa. É um conceito, especialmente o Tapahá, é um conceito impreciso, propositalmente impreciso. Porque já na discussão dos sutras, que levou séculos, esse conceito foi sendo construído em torno de divergências, de dissensões. As pessoas nem sempre concordam com tudo, mas é possível enxergar um conteúdo coerente por trás justamente dessa divergência, dessas dissensões, dessa variedade cultural, da prática e da experiência, porque as experiências são diferentes, nós somos todos diferentes, entendemos as coisas de formas diferentes. Só que cada um de nós é um universo. Então, do encontro desses universos surgem essas compreensões. Tentando um pouco, eu já mencionei esse sutra aqui, mas o finalzinho do Sutra 15, do segundo capítulo, diz: tudo é sofrimento para quem tem discernimento. Então, é uma afirmação forte, digamos assim, uma confissão de que a situação nesse ponto é crítica, é difícil, porque a condição humana implica em sofrimento, mas o próximo sutra, que eu não coloquei aqui, mas devia ter colocado, diz assim: o sofrimento que ainda não veio pode ser evitado. Então é possível evitar o sofrimento. Tá? A perspectiva do yoga é otimista, porque ele é possível sim superar o sofrimento, ou escapar do sofrimento. Isso depende do yogi, portanto. Essa é a perspectiva dos sutras. Diferente de outras correntes filosóficas que vão dizer que às vezes é preciso se conformar ao sofrimento, é preciso se passar por ele, dependendo da escola, né? Algumas escolas vão dizer coisas desse tipo. O budismo tende a dizer que o sofrimento é preciso se conformar ao sofrimento. O kardecismo, por exemplo, vai dizer que o sofrimento é uma escola e não há outra maneira, é preciso passar por ele. Essa não é a perspectiva do yoga. O yoga diz que é possível evitar o sofrimento, é possível libertar-se. Então, é diferente, certo? Uma perspectiva que acredita firmemente, que afirma, eu não estou falando para vocês de cabeça, mas vocês podem olhar lá no sutra, né? O sofrimento que ainda não veio, ele pode ser evitado. Então, agora eu vou fazer uma passagem de alguns slides em torno da expressão que o Carlos propõe nesse livro, nessa nova tradução que ele fez, de 2022, da Katha Upanishad.
é muito interessante porque ele descreve as várias propostas em torno da questão do sofrimento que a Índia ofereceu, não só é da Índia, pelo menos uma delas não é só da Índia, não é exclusiva da Índia, uma ou duas delas, é isso mesmo. Então, eu acho uma passagem muito interessante da introdução, eu vou tentar mostrar para vocês, e aí eu consigo incluir também um conteúdo que eu tinha deixado ali atrás, um pouquinho perdido, a respeito dos mistérios, que eu tinha conversado mais, eu acho que eu tinha conversado um pouquinho com a Nina e com a Luciana, mas mais com a Luciana, eu acho, ela chegou a ver as palestras e tal, mas aí agora eu consigo fechar dentro desse leque de opções, de propostas, para superar o sofrimento, para evitar o sofrimento, que o pensamento humano, de modo geral, especialmente o pensamento indiano, vem oferecendo, vem propondo. Tá? Então vamos lá. A solução proposta pelo yoga, diz o Carlos, para acabar com o sofrimento, tem raízes profundas no passado védico, e está longe de ter sido a única abordagem que dava corpo à intenção de resolver o problema do sofrimento. Mas certamente estava entre as mais prestigiadas, vamos dizer que está entre as mais prestigiadas, né? Ainda é uma das mais prestigiadas. O yoga propôs uma solução que se baseava na aquisição de um tipo especial de conhecimento, e dessa maneira amalgamou algumas outras propostas que seguiam pela mesma trilha lá no subcontinente indiano. Então, por exemplo, o Samkhya também vai nessa linha de que é possível superar o sofrimento se você adquirir um tipo especial de conhecimento. O budismo caminha bastante nessa direção, de que existe uma aproximação, existe uma relação entre a ignorância, ou a falta de sabedoria, a vidya, e o sofrimento. Não é a única proposta, mas é uma das propostas mais prestigiadas. Vamos falar um pouquinho do tapas, então. Vamos tentar chegar no tapas, porque o assunto aqui é o Kriya Yoga e eu quero chegar nos kleshas, para isso a gente ainda está falando do tapas, né? Pela visão de uma dessas outras propostas, não dessa proposta que é a proposta do yoga, por assim dizer, mas uma outra proposta que talvez seja mais antiga, tá? A universalidade do sofrimento precisava de ser reconhecida através da experiência direta do desconforto corporal. Então, a ideia é que uma prática de desconforto nos permite superar o sofrimento, ou nos acostumar com ele, se for o caso, ou nos fortalecer contra o sofrimento, né? O sofrimento era experimentado pelo praticante em si mesmo, expondo voluntariamente, seja ao frio, à fome, à sede, à imobilidade do corpo, ou uma parte dele. Vocês vão ver que existe essa possibilidade. A própria lógica, na nossa mentalidade, digamos assim, na mítica da meditação, se imagina uma pessoa imóvel, sentada de forma imóvel por longos períodos. Existe essa imagem, né? Ou uma parte do corpo. Então, existem praticantes que imobilizam um braço, por exemplo, ficam um braço levantado por 40 anos, perde a mobilidade do braço, e eu vou tentar mostrar num slide ou outro algumas dessas práticas extremas, né? Então, se diz, por exemplo, que Buda parou de comer durante tanto tempo que ele começou a emagrecer, assim, de virar um esqueleto. Então, esse tipo de descrição, desse tipo de prática, se incorpora nessa lógica de mortificação que produz uma insensibilidade, porque a pessoa para de sentir sofrimento, ou uma capacidade de suportar qualquer coisa. Então, existem os contos, as narrativas dos Siddhas, que podem engolir ferro fundido, andar em cima da brasa. Você pode botar a pessoa, né, a história diz, o fulano amarraram ele numa pira funerária, atiraram fogo e ele não morria. Então, esse tipo de história que não está só no Oriente, né, essas histórias existem no Ocidente também, fazem parte dessa mítica em torno do corpo diamantino, do corpo que se torna tão forte que não sofre mais, supera o sofrimento. Então, existem muitos em torno desse assunto. Ao mesmo tempo que se buscava esse corpo perfeito, né, se buscava também, ao mesmo tempo, introduzir na mente sentimentos de conforto e saciedade. Então, a ideia é que
a descrição que o Carlos faz aqui nesse parágrafo é que se o corpo sofria, a mente era capaz de superar o sofrimento. Né? A mente podia se sentir confortável mesmo dentro da mortificação. Né? É uma torção, produzir uma torção na experiência, mesmo produzindo no corpo o sofrimento que não atingia a mente. Então, é mais ou menos nessa direção que o Carlos está explicando. Então, aqui eu coloquei o exemplo do Ramanandi Tyagi, praticando Duni Tapa aqui, etapas, né, Tapa. Ele está praticando o Duni, que é esse ficar entre 4 fogos. Tem um fogo na frente, um fogo atrás, um fogo de um lado, um fogo do outro. Não acho que é exatamente o modelo descrito na foto, mas a ideia é ficar dentro de um fogo, dentro de um sol tórrido, inclusive, isso é praticado debaixo do sol, com fogueira ao redor, fumaça, muito calor, talvez na cabeça também, aquilo seja alguma coisa incandescente, ou chamas, e produzir essa capacidade de suportar esse calor, né? Então, isso aqui é um Lamela, 2010, do Melanson. Melanson é um acadêmico conhecido no meio do yoga, respeitado. Eu tenho as minhas reservas com o Melanson, mas eu gosto do trabalho dele. Eu acho que ele acredita no que ele faz e ele faz o trabalho dele dentro do que ele acredita. Eu tenho algumas reservas porque eu acho que ele faz algumas interpretações incoerentes, ele exagera no ponto de vista da mortificação ou do yoga, que é para uma experiência que, no entender dele, vamos dizer assim, ele entende o yoga como pelo ponto de vista do aspecto quase circense do yoga. Ele não está errado nisso, de fato o yoga no final do século XIX foi percebido, e até pela população é mais percebido por esse aspecto circense dos derviches, dos faquires, né? Essas figuras esquisitas que fazem coisas absurdas, que dormem em cama de prego, essas coisas malucas. Essa se aproxima muito da visão popular do yoga, é o que chega para muita gente na população e chegou no resto da Europa, por meio dessas práticas. Até o yoga que a gente pratica hoje na academia passa muito por essa percepção de que o yoga é uma espécie de faquirismo. E então o Melanson ele investiga essas origens circenses, por assim dizer, do yoga, inclusive em textos sânscritos, por exemplo, do budismo, do tantrismo, que é já do século XVIII, por aí. Então ele vai encontrar, isso existe, não dá negar a sua existência. Inclusive existem, por exemplo, estou usando esse exemplo, não quero ofender ninguém aqui, mas é o fato. Tá? Existem textos que descrevem o que o Buda disse a fazer, assim, uma situação ou outra, para impressionar o rei fulano, o rei Beltrano, porque ele queria conseguir chamar mais devotos ou conseguir dinheiro para conseguir para continuar o seu trabalho. Então aparecem essas situações que o yoga se aproxima de um trabalho circense, sabe? O cidadão ali ele faz alguma coisa meio de mentira, ou se não é de mentira, mostrando uma capacidade absurda para levar a vida, sabe? O trabalho da pessoa é fazer coisas inacreditáveis com o corpo. Né? Então, o trabalho do Melanson vai muito nessa direção, e isso acaba deturpando, no sentido inverso, né? Ele acaba deturpando o yoga, apesar de tirar um pouco daquele, vou falar dessa maneira, desse yoga que é um yoga de academia, né? Que é o yoga Iyengar, ele acaba puxando demais a sardinha para o yoga de circo, que também não é yoga, né? E acaba entendendo mal o yoga, na minha opinião, apesar de ser um sânscritista, de ler o sânscrito no original e tal. Então, o trabalho dele é bom, é um acadêmico que, inclusive, reúne muitos recursos, ele consegue milhões, às vezes, para fazer uma determinada pesquisa na Índia, ou estar lá, buscar as imagens e tal, mas acaba estragando um pouco a compreensão do conteúdo, porque ele ignora a literatura upanishádica, ele acaba se focando muito no Tantra, e que às vezes
descreve coisas bizarras mesmo, e isso faz parte da literatura tântrica como literatura Sandhyabhasha, uma literatura que se oculta pelo véu do absurdo, né? Então ele acaba caindo dentro da armadilha dos que os tantristas inventam, né? Com todo respeito ao trabalho do cara que eu admiro mesmo. Admiro e aproveito e leio. Voltando aqui para a explicação do Carlos, essa cruel, falando aqui do Tapas de novo, essa cruel disciplina de mortificação do corpo, que obriga a mente a se manter serena e feliz, enquanto os sentidos corporais se agitam, arrastados pela dor, chama-se tapas, em sânscrito. Considerado por seus praticantes como uma prova de controle da mente pelo espírito, o si mesmo, né? O tapas foi uma das fontes de inspiração para a doutrina do yoga filosófico, mas com uma série de restrições, certamente. Então é aquilo que eu estava falando. O tapas ele serve de inspiração para o yoga, mas ele não é absorvido na sua integridade. A prática, toda essa prática de mortificação, ela não é absorvida no yoga filosófico sem restrições. É preciso ficar bem claro que a lógica da limitação corporal, da autoflagelação, da automodificação, da autodestruição, em certo sentido, ou do foco exagerado na prática do corpo, enfim, como outras séries de críticas que a gente pode fazer, não foram incorporadas, esse tipo de coisa não foi incorporado pelo yoga filosófico. O yoga filosófico absorve o tapas com restrições. É preciso usar o bom senso, né, na hora de absorver essa prática que é milenar, é uma das práticas mais antigas do yoga, provavelmente uma prática xamânica, uma prática que se perde na poeira dos tempos. A gente não sabe quando ela surgiu na humanidade, mas ela com certeza é muito antiga na humanidade de modo geral, não apenas no continente indiano. Agora vamos falar das outras soluções, né? E essa aqui em particular é o que a gente pode chamar de solução, ou proposta para superar o sofrimento, mais parecida com a bhakti, com a devoção, que pode ser vista inclusive fora do continente indiano nesse formato, que é a solução devocional. Outra dessas soluções que se integraram para dar corpo à doutrina do yoga partiu da ideia de que o sofrimento se manifestava a partir do desrespeito ao poder divino. Então, quando alguém respeitava os deuses, né? O conhecimento de disciplinas rituais religiosas específicas daria o apoio necessário para propiciar os deuses e assegurar o retorno e a permanência da felicidade no seio da comunidade. As marcas de sua influência se encontram especialmente na literatura védica mais antiga, nas brahmanas, né? Essas obras que fazem parte da literatura védica. As brahmanas e as aranyakas, elas vinham juntas com os hinos do Ayurveda, tá? Então, são basicamente rituais, é a forma de propiciar os deuses, agradar aos deuses através do yagna, através do ritual védico, do sacrifício, e entendendo aí deuses externos mesmo, os deuses como força da natureza, e essa é a outra forma, mas também se utiliza do fogo, e também temos aqui ou então o ritual soma. Então, existe uma coerência nessas práticas. O sacrifício é a forma de atrair, propiciar os deuses, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem do ritual védico. Eu queria enfatizar que existem 3 fogos, existem outros fogos aqui, dá para localizar ali na esquerda, não sei se a imagem para vocês aparece do mesmo jeito, então, à esquerda, aparece um 4º fogo, mas o importante é que são 3 fogos, um atrás do outro, que eu saiba, até onde eu entendo esse ritual aqui, né, dentro dos limites da minha compreensão. Esse fogo é chamado de fogo tríplice, é um fogo que tem que ser feito dentro de tijolos, dentro de e esse forno, digamos assim, essa lareira ou forno, ela tem que ser feita de tijolos, porque o fogo está sempre próximo da sua mãe, né? A Agni está sempre próximo de Purtivi, então tem que ser feito de tijolos de argila, de barro. Esses tijolos são desfeitos depois do ritual, eles só são utilizados uma vez. Então,
queria mostrar essa imagem, e essa imagem vai ajudar a gente a entender depois um pouco a interpretação da Katha Upanishad. Aproveita essa forma plástica do ritual védico, essa forma trina do ritual védico, para falar do fogo interior, quando a gente passar a falar aí da explicação do Crowley sobre a interiorização do ritual védico. Então se utiliza o fogo e se utilizam mantras, certo? E se sacrifica alimento para o fogo, tá? Vocês podem ver ali uma comidinha voando na direção do fogo. O alimento é o sacrifício aqui. E se aplaca o fogo com água. Então esses são os componentes que eu posso descrever aqui. Reparem também que o fogo é protegido pelo vento, né? Se tem uma cortina ali, elas são descidas de acordo com os ventos, proteger o fogo, manter o fogo ritual e o terreiro ritual protegido. Acho que por enquanto é o que eu vou me limitar a dizer. Eu prefiro, para não falar bobagem também quanto ao ritual. É muito complexo, são muitos elementos. Outra maneira de acabar com o sofrimento, que foi postulado pelo sistema filosófico Sankhya, que é mais uma das fontes de inspiração para o yoga, que, novamente, que a ignorância era a fonte de sofrimento e que a felicidade podia ser encontrada por meio da aquisição de conhecimento. Então existe aqui uma semelhança entre o Sankhya e o yoga, ou melhor dizendo, o yoga aprendeu com o Sankhya, muito provavelmente foi isso. De fato, a Sankhya Karika, a mais conhecida obra da escola Sankhya, já diz logo na sua primeira frase, né? O desejo por conhecimento surge do combate ao tríplice sofrimento, com a finalidade de removê-lo. Então reparem aqui no tríplice. De certa forma, o sofrimento é um fogo, e ele também é tríplice. Então isso está no Sankhya Karika, no primeiro verso do Sankhya Karika. Eu trouxe outra obra da Lilian, uma outra obra que a Lilian Gumini traduziu para fazer a sua tese sobre Patanjali, também do Sankhya, e também começa falando do tríplice sofrimento. Essa outra obra, agora me foge qual é, mas eu posso ver para vocês. Então é uma outra obra do Sankhya, falando também do tríplice sofrimento. Então o Sankhya, ele abre os seus textos em mais de uma ocasião falando do sofrimento. O assunto é muito importante. O sofrimento é muito importante. E o Sankhya preconiza o conhecimento como solução. Tá? Então é mais um elemento aqui para a gente afirmar isso, de que o yoga e o Sankhya preconizam uma superação do sofrimento por meio desse conhecimento. É uma palavra que a gente deve usar de maneira genérica. A gente está falando aqui de um saber específico, certo? Não é um conhecimento científico, por assim dizer. É um conhecimento espiritual, é um conhecimento abstrato, em abstrato. É mais uma sabedoria que um conhecimento. Mas que podia ser transmitido, né? E aí a gente tem a proposta genérica, a proposta que chegou em outros cantos do mundo, além da proposta devocional, né? É a proposta dos mistérios. Então, havia também, desde os tempos remotos, da antiga, extrapolando as fronteiras do subcontinente indiano, as famosas celebrações iniciáticas dos mistérios. Durante essas práticas, o objetivo era revelar aos participantes um conhecimento secreto que as palavras são incapazes de descrever. Então, é um conhecimento inefável, que não pode ser dito. No ritual dos mistérios, os participantes eram induzidos a viver uma experiência mística capaz de falar apenas do coração. Nenhuma doutrina verbal era ensinada aos jovens participantes, que saíam dali convertidos em adultos, tranquilos e felizes. Eu vou frisar nesse ponto aqui, ou nesses pontos, certo? A experiência a prática de mistérios produzia nos participantes uma experiência mítica. Então era transmitido um conteúdo mítico, experimentado um conteúdo mítico, porque o pano de fundo mítico a pessoa já tinha, né? Conhecia os mitos de criança. A gente aprende os mitos muito cedo. Eles estão por todos os lados. A gente aprende as histórias, nós somos sedentos por histórias desde criança, desde pequenininho. Então, a experiência mítica, desculpa, que é uma experiência mística, mas deixa para lá. A experiência mítica, ela
atualizava aqueles conhecimentos míticos anteriores, fazia a pessoa passar por uma experiência inefável, uma experiência que não podia ser descrita, não era possível ser descrita. Então, se conta mesmo de que alguns desses estados saíam da sua experiência incapazes de dizer uma palavra, passavam dias, meses sem conseguir dizer alguma coisa. Eles ficavam mudos por algum tempo, se emudeciam, se sentiam emudecidos pela experiência. E isso era uma consequência justamente dessa prática, dessa experiência de algo que supera as palavras, né? Mas que tinha primeiro chegado aos ouvidos por meio de palavras, que são os tais dos mitos. E aí existe uma conversão. Tudo aquilo que a pessoa aprendeu na juventude faz com que ela se converta numa pessoa adulta. Ela sai dessa prática feliz, supera os medos, supera as ansiedades e se converte numa pessoa capaz de agir no mundo, um adulto, uma pessoa adulta. Então as pessoas atingem a maturidade através dos mistérios, que é um dos grandes problemas que a gente vive hoje. Nós vivemos, muitos de nós, sem atingir a fase adulta, estamos como eternos adolescentes. Então, mitos de Peter Pan. Então, síndrome de Peter Pan. Então, a prática dos mistérios tinha essa proposta de nos convertermos em pessoas maduras, adultas. Se eu vou olhar o tempo, eu acredito que dá para fazer o que já sabe. Vou fazer um excurso agora que a gente já fez chegamos aqui, e falar especificamente um pouco mais de profundidade sobre os mistérios, para a gente aproveitar o que a gente tinha visto antes, as palestras que eu tinha deixado disponíveis para vocês, o textinho do Carlos que eu tinha deixado disponível. Então vou tratar desse assunto, mas também quem não viu esse conteúdo até agora, e podem pedir depois, dá para aproveitar o que eu vou explicar também. Eu vou passar para o próximo slide, porque eu nunca sei se tem mais um slide para passar. Vou deixar nesse pontinho aqui, e depois nós voltamos nesse assunto aqui. Eu vou precisar compartilhar um outro grupo de slides, um outro conjunto de slides. Rapidinho. Então, a gente vai falar um pouquinho de mistérios, mas rapidamente, não é muita coisa. Aí, pronto, acho que deu certo. Qualquer coisa vocês... Essa imagem é um pouco assustadora da Kali Devi. Se eu estou fazendo direitinho. Agora sim. A versão artística mais recente, né, da Kali Devi. Kala é tempo, né? Então o nome dela faz uma referência ao tempo. Então ela é sempre representada de forma assustadora. Deus Kali Devi, chamada de mãe, grande mãe, é uma das representações do feminino, divino feminino na Índia, né? Então achei essa muito interessante. A Kali é mais associada a Shiva, então ela tem o terceiro olho na testa, ela costuma aparecer como consorte, como Durga, ela se confunde um pouco com a imagem de Durga. Então, Durga significa de difícil acesso. Isso tem mais a ver com yoga até do que Kali, né? Durga é aquela difícil. Então, quando a passagem é difícil, quando a passagem é estreita. Eu vou tentar me lembrar de falar, me lembrem qualquer coisa de falar de Durga mais para frente, ou talvez quando a gente retomar o assunto do ponto de vista do... Vou voltar para os outros slides, aí eu falo um pouquinho só de Durga, rapidamente. Mas eu vou me focar agora na parte do assombro, e não do caminho, né? Então, a gente já fez a nossa saudação, mas eu vou querer falar um pouquinho agora, rapidamente, vou querer apontar pelo menos, porque o planeta que a gente estava usando de referência, né, a nossa inspiração era Júpiter, e agora a gente vai entrar no assunto saturnino, no aspecto saturnino do assunto, né? O aspecto mais assustador, né? Reparem que inverte-se o símbolo. Se no anterior a Lua estava em cima, agora a Lua está embaixo, né?
Saturno é o grande limitador. Então, o Shani, Deus Shani. Então, eu vou trazer também essa imagem aqui, ela é uma imagem um pouco artística, mas ela é bastante fiel à imagem as imagens que a NASA tem conseguido obter. Eu gostei da explicação, por acaso é de indiano, mas é por acaso. Eu trouxe duas outras representações de Shani, né, que é com o touro, né, que tá embaixo, e aqui ele tem um tridente e uma lua, assim como Shiva. E são duas representações que estão na Wikipédia. Às vezes, as imagens da Wikipédia me favorecem muito, porque eles escolhem muito, trabalham muito, pesquisam muito. Então, eu não preciso me matar para pesquisar uma imagem que seja coerente, que tá certinho, os elementos simbólicos estão corretos. E essa é uma outra referência, uma referência de 1842. Eu não conheço o autor, mas a imagem é bastante coerente com os elementos míticos que eu sei que existem. Mas eu só queria mostrar, eu não vou me prender a isso agora, só queria mostrar, pelo menos, né, a montaria aqui é muito interessante, que é um corvo, né, é um animal de rapina, que tem a ver com o Kali também, tem a ver com o tempo, eu posso fazer a referência ao sepultamento, se é que dá para chamar de sepultamento, dos tibetanos, né, a prática de deixar os mortos expostos para que os abutres venham arrancar as suas carnes e deixam só os ossos, e aí você volta e recolhe só os ossos. Muito interessante. Então é uma referência forte. São imagens fortes, né, que tem a ver com a morte, tem a ver com o fim da vida, que impressionam nos nossos sentidos. Então, eu vou aproveitar mais uma vez para falar, vou tentar juntar esses dois assuntos e ver se agora a conexão faz sentido, para falar dessa estrutura da mente que a gente pode perceber no capítulo 1 dos Yoga Sutras, quando a gente fala do Sampradinhata. Eu vou tentar fazer a referência correta, porque eu sempre acabo esquecendo qual é o sutra. Então, capítulo errado. Então, o primeiro, aqui eu estou falando do 17, eu esqueci de colocar ali em cima. Então, um conhecimento intenso surge a partir de suposição, vitarka, avaliação, vichara, sensação de realidade, ananda, e percepção da própria individualidade, asmita, certo? Então, aqui nós temos, esse é o Sutra 17 do capítulo 1. E essa mesma organização vai aparecer no final do capítulo 1, quando Patanjali vai falar sobre as etapas de superação, ou de elevação da mente do dentro do Samadhi. Né? Do Samadhi primeiro consciente, depois tem semente. Então aparecem as mesmas camadas. Vai falar de Vitarka, Savitarka, vou falar de cima para baixo também. Então, razão, Savitarka, depois negação da razão, Nirvitarka, depois abstração, Savichara, e depois negação da abstração, Nirvichara. Então essas quatro camadas, elas formam uma espécie de castelo de cartas, por assim dizer, em que a gente pode, e daí a gente pode entender essa classificação, essa organização desses sutras. Eu estou escrevendo aqui muito rapidamente do Sutra 43 até o 47 do primeiro capítulo, tá certinho, como uma descrição de uma estrutura da mente. A gente tinha primeiro falado de uma das vértices, que são 5, que é a estrutura da percepção. E agora a gente está falando aqui rapidamente, muito rapidamente, da estrutura da mente. Eu estou falando disso dentro do assunto dos mistérios, porque a lógica dos mistérios, ou a lógica do Samadhi, é justamente chacoalhar, derrubar esse castelo de cartas e fazer a gente tomar contato com o eu interior. Eu espero que isso fique claro, que não fique confuso. Se vocês acharem que ficou confuso, me interpelem, que eu tento explicar de outra maneira. Mas eu acho que os dois assuntos são paralelos e dizem da mesma coisa, dizem de formas diferentes a mesma coisa.
Então é como se fosse uma espécie de castelo de cartas que a gente constrói com a nossa, ao longo do tempo. A gente vai se afastando da infância e vai construindo justificações e raciocínios que explicam por que a gente vive do jeito que a gente vive, por que a nossa vida é da maneira, por que a gente consegue ou não consegue certas coisas. E essas explicações, esse monte de explicações, de justificações, criam um artificialismo na vida da gente que dificulta a nossa visão com clareza das coisas, que a nossa percepção seja transparente, que a nossa experiência seja direta, o mais fluida possível. Então, eu fiz esse conjuntinho de slides aqui para tentar mostrar como é o tratamento de Patanjali para o assunto dos mistérios. Na minha opinião, é muito próximo. A ideia é essa, tá? Então, a ideia seria superar dar um espaço para a mente experimentar conteúdos míticos, certo? Como? Primeiro, procurando desfazer esses raciocínios que nem sempre são perfeitos, são raciocínios que mais procuram justificar a condição, a nossa situação, do que de fato dar vazão para a nossa vida, nos permitir realizar as coisas. Então, depois primeiro superar a razão, experimentar um conteúdo irracional. Numa segunda etapa, buscar a abstração, então trabalhar conteúdos abstratos, né? A mente tende ao abstrato, tende ao informe, a falta de forma, e depois superar ainda as abstrações. Então, para dar um exemplo aqui, o número, né? O número é uma abstração, e superar, inclusive, as abstrações. E isso devolveria a gente para um estado de inconsciência, ainda no meio de uma meditação. Não é a noção de inconsciência da psicologia. É uma noção de um inconsciente vivo, fértil, que permite que a gente viva experiências ainda consciente, é uma consciência na consciência, para dizer, tá? Então, eu tomo muito cuidado quando algum autor fala de consciência dentro da cultura hindu, dentro da cultura do yoga. Por exemplo, Freud comete esse erro, é um grande estudioso, porque o yoga não está falando de consciência. Traduzir essa concepção, por exemplo, do Pradnya por consciência é um grande erro, porque você não está experimentando uma coisa que às vezes você sequer vai lembrar depois. Isso fica claro nos sutras. Os sutras dizem depois, bom, vocês têm uma experiência de samadhi e às vezes você lembra depois que você estava numa experiência de samadhi. Então o samadhi pode ser inconsciente, completamente inconsciente. Ele não passa pelo crivo da razão ou da emoção e sequer às vezes é registrado pela memória. É preciso às vezes lembrar que você experimentou aquela experiência, que você passou por aquela experiência. É um campo de experiência em que existe percepção, ou existe ação, nós agimos ou atravessamos uma percepção, mas isso não é consciente. Não, a consciência ficou para trás faz tempo. Então, cuidado com essa noção de que yoga é expandir a consciência, é conhecer mais, porque isso é completamente contra a própria noção do yoga. O yoga diz, como eu mostrei para vocês no capítulo 2 do Sutra 15, que o discernimento ele produz sofrimento. Então, a consciência te produz mais sofrimento, porque a consciência não te traz felicidade. É a inconsciência que é fértil e que nos traz felicidade, que é estável, que é um lugar de repouso do indivíduo. O yoga ele não preconiza essa ideia ocidental de onissapiência, de uma imagem deífica. Vou usar esse exemplo, falar dessa maneira, porque acho que é a maneira mais fácil de explicar. A ideia de um Deus que sabe de tudo, esse Deus não seria um Deus, a melhor explicação para Deus, não. Tá? Segundo a lógica do yoga, que o conhecimento no sentido de percepção, porque o conhecimento deriva da percepção, ela é um produto da percepção, não traz felicidade e não traz sabedoria necessariamente. É a experiência direta que pode produzir esse tipo de satisfação, né? O ananda. Então é preciso desconstruir todo esses andaimes, essa estrutura que a gente constrói do lado de fora. A nossa mente procura
procura nos dar conforto e nos dar estabilidade, construindo uma série de arrazoados que nem sempre são bem feitos e que às vezes estão nos atrapalhando. Né? Então, a edificação bem feita prescinde dos andaimes. É mais ou menos nesse sentido. Então, pode falar, Luciano. Ananda, não sei se eu vou falar algo, foi o que eu entendi, né, através das palestras, que a Ananda está mais conectada a esse senso de realização interna, é uma felicidade. Então, uma satisfação interna com a sua realização, com o seu estado de ser. Isso é Ananda, isso produz bem-estar e conforto. Porque você vai... É uma sensação de desapego, entendeu? E um estado de introspecção com valores mais direcionados, com desenvolvimento moral. Legal, acho que você está indo bem. Ananda pode ser produzida de muitas formas. Sempre tenha isso em mente, que Ananda é individual, é pessoal. Então, o que te traz felicidade não necessariamente me traz felicidade. Então, você pode... Você se conhecer e descobrir aquilo que te traz felicidade pode ser descrito dessa maneira. Bom, para mim, o que me traz felicidade é conforto moral, realização... Tudo isso é mais ou menos genérico e funciona para todo mundo. Eu concordo com você está certíssimo. Mas quando a gente trata de Ananda, tem muito a ver com autorrealização. Então, para ser fiel à cultura do yoga, ou até à cultura indiana, acho que de modo geral, mas a cultura do yoga, quando a gente fala de Ananda, é bom sempre ter em mente que as pessoas são muito diferentes. Então, às vezes, o que faz uma pessoa feliz não é nada disso. Assim, estou forçando um pouco a barra, estou exagerando um pouco na explicação, mas é uma questão de respeitar, de manter o respeito pelo outro nesse sentido, entendeu? É o nosso compromisso. Tudo bem que para isso, para mim, isso que você está dizendo é perfeito. Vocês são linda de uma autorrealização pela prática, mas alguém pode experimentar Ananda por outra coisa. E de fato, o Samadhi e o Ananda, eles andam muito próximos. Então, a pessoa que, por exemplo, pega um instrumento musical, a vida dela está uma droga, está ganhando pouco, brigou com a esposa, os filhos abandonaram ele, sabe? Mas ele pega um instrumento e toca, e aquilo ele entra em samadhi, ele pratica, põe o samadhi dele, né? Ele vive samadhi, porque ele toca. Tocar um instrumento é uma experiência que exige muito automatismo, por assim dizer. Você faz aquilo de forma automática, você não para pensar. Se você parar para pensar, você não toca, né? Então, eu estou usando o instrumento aqui como exemplo. A arte tem essa relação forte. É fácil para a gente perceber o samadhi pela arte, mas ele se manifesta de outras maneiras, né? A arte, eu acho que é a mais óbvia para a gente perceber. Então, o cara está ali, está na fossa, a vida dele está uma droga, mas ele toca e aquilo deixa ele feliz. Ele se realiza. Pode ser que ele esteja ganhando dinheiro para tocar, pode ser que ele não esteja ganhando nada, né? Então, eu só quis frisar contigo isso, de que a descrição do Ananda não é uma descrição fechada. O Ananda é um dos termos mais amplos, mais abertos. Só para comparar, Lila é uma das formas de descrever o motivo da criação do universo. Alguns mitos dizem que o universo nasceu por puro divertimento, né? Para que o universo existe? Por Lila, para que o eu, Deus, se você quiser, quis se divertir, para que haja diversão, haja felicidade. Então ele criou por Lila. E a felicidade nada mais é que Ananda. Então a felicidade de Deus, estou brincando aqui com os termos, para mostrar que assim, a gente está totalmente fora da filosofia do yoga, uma coisa mais ampla, muito mais genérica, né? Pode se encaixar em qualquer pensamento devocional e tal. Então a criação do universo deixou Deus feliz. Então é um termo muito genérico, ele não é dado a compromissos. Eu só estou brincando com isso para deixar mais ou menos claro, tá?
De fato, você estava correta na construção, porque eu estava falando de Ananda no sentido de Samadhi. E aí parece, de fato, para a gente que todos esses termos que você utilizou, de desapego, autocompreensão, autoconhecimento, realização moral, vida correta, tudo isso caminha para a felicidade. Pelo menos a gente tem a impressão, certo? Mas não dá para fazer não dá para fazer uma bula de remédio, uma receita de bolo com o que traz felicidade para o outro. É muito mais interessante a gente reconhecer que o outro está feliz, é muito mais fácil, seja lá o que a outra pessoa estiver fazendo, ou reconhecer que eu estou feliz com o que eu estou fazendo, do que tentar julgar se a minha lista é melhor que a dele, entendeu o que eu quero dizer? Ficou claro, assim, o que eu quis passar? Sim, sim, sim. É muito reflexivo, né, o Dimas, assim, para a gente... Mas eu gostei da sua colocação, bem interessante. Sim, porque o tempo todo a gente reflete sobre... Eu, por exemplo, eu reflito muito, aí eu paro, hoje eu consigo parar de pensar. Antigamente eu não conseguia, eu era assim, totalmente... sabe, você fica no automático. Hoje eu consigo me desligar, eu acho isso bacana demais. E até essa prática, né, do samadhi, esses primeiros sintomas, né, que a gente tem, os sampradinatas, né, acho que no diálogo, né, que a filosofia aí é isso, vem do diálogo, a dialética, né, de Platão, isso aí é o diálogo. Se aprende, porque a gente vai também reeducando. E não somos, o Carlos também trouxe, né, essa palestra, eu achei ela fundamental, são contrários, mas não inimigos. Então, o diálogo, a dialética veio a partir disso aí, para a gente chegar a um senso comum, o próprio sistema também aqui do Yoga Sutra passou por vários anos, né, por vários séculos, que foram períodos de conversas, período de experiência, né, de outras pessoas também que trouxeram yoga, e aí eles sistematizaram. Então, é uma corrente que veio praticamente de duas vertentes. Mas se não houvesse essa abertura, né, de diálogo, não conseguiria montar fazer um link, né, tão preciso igual efeito. Porque é muito Eu não sei se reflexivo. existem necessariamente duas correntes para chegar onde a gente chegou aqui. Acho que talvez você esteja falando de lunar e solar. Aí eu entendo o que você está querendo dizer. Acho que era isso que você queria dizer? Duas correntes? Sim, sim. Sim, sim. E as vertentes também, as vertentes filosóficas também. As correntes e as vertentes. Bom, é isso aí. O que eu vou tentar focar nos sutras, que eu acho que é importante aqui. De tudo que você colocou, o Sampradinhata, que indica o caminho do Samadhi, ele é descrito como pelo menos 4. E a gente está conversando aqui sobre um dos Sampradinhatas. De certa maneira, a gente entrou nesse assunto. Tá? Não é e talvez ele seja importante para Patanjali, porque Patanjali descreve, repara só, primeiro Sampradinhata para Patanjali, essa observação é completamente minha, nunca vi o Carlos falar nada a respeito disso. No finalzinho da explicação é dele, mas repare que ó, aqui no começo ele fala dos 4 Sampradinhatas, o primeiro é racional. A descrição do primeiro fala de Vitarka e Vichara. Então, é um Sampradinhata construído por meio racional, por meio da reflexão. Já que está falando de reflexão, o primeiro Sampradinhata é racional, os outros 3 não. Os outros 3 são pela prática da vida, pela arte, pela prática do fazer. É bem interessante, inclusive, isso, porque o primeiro é difícil, o da razão é o mais difícil e ele também é cheio de... ele é traiçoeiro, porque ele se aproxima demais da mente. Sim, não, o ego, né? Porque se a gente for trazer respostas satisfatórias, mas vai satisfazer o seu ego, e não é isso.
Não é Igor, né? Entendeu? Não sou eu. Né? Então, você tem que dar o tempo e perceber isso, mas a gente consegue ter uma coerência, uma clareza melhor, sim, e a gente às vezes não sabe o que está acontecendo conosco mesmo. Mas é isso, depois que eu comecei a pensar mais isso, quando eu estou indo dormir, e eu faço um link de como foi o meu dia, como que eu me alterei ou não, eu falei assim, caramba, esse ajustamento né, da mente, que é o ajustamento da percepção, porque é muito complicado que a gente, quando você começa a refletir sobre isso, a mente e os sentidos, eu falei assim, até onde vai a mente, até onde vai os sentidos, né, que todos dois trazem uma compreensão muito profunda. Eu falei assim, caramba, é isso, por que isso está acontecendo? Por que hoje eu consegui resolver isso? Você não precisa, você não fica buscando resposta fora. Então, falei, caramba, o alinhamento vai vindo sim, e você evita muitas coisas que poderiam te trazer danos, que você também poderia, sim, implicar danos, não só você, mas o outro. É assim, é uma visão interna mesmo, sabe? Igual você falou, é inconsciente. É inconsciente, porque conscientemente, quando a gente tem consciência de uma coisa, além de você sofrer mais, É legal ele é mais disso que você óbvio. está falando. Tem um termo que já deve ter falado disso alguma vez aqui, mas existe um trocadilho, e com o tempo eu volto nele também, que se usa muito no yoga, inclusive no mantra, tem muito a ver com a brincadeira dos mantras, que é de chamar de passo cada etapa, essas coisas que a gente vence, essas vitórias que a gente faz, né? Dá um passo atrás, dá um passo para frente, dá dois para trás, né? A gente vive fazendo isso, né? Ou dá dois para frente e um para trás. Então, é muito comum que a coisa seja devagar, né? A gente usa muita expressão pessoal, hoje em dia gosta de falar em baby steps, que são passos de bebê, né? E a palavra padam, que significa palavra, padam é palavra, também significa passo. Então, cada passo do discurso, cada palavra do discurso é um passo. Então, é como se o discurso fosse um grande rio ou uma caminhada feita de palavras, né? Uma palavra atrás da outra, uma palavra continuando a outra. Então, o nosso aprendizado também é assim, é um passo de cada vez, né? Dá um passo, depois dá outro, e às vezes a gente dá um para frente e três para trás, né? Então, é bem interessante é um trocadilho muito comum no sânscrito justamente por isso, por se refletir sobre isso, sobre o fato de que a gente chega no fim do dia e raciocina sobre... Foi muito fácil, às vezes, num dia, ser magnânimo e positivo e fazer tudo direitinho, e outros dias a gente perde o controle total da coisa, né? Isso acontece muito comigo. Nessa conversa que a gente está falando aqui fazendo aqui, sobre a razão, lembrando então das quatro experiências que te produzem Sampajinhata, eu gosto de falar muito nisso, porque o caminho do Samadhi, o Samadhi é uma pré-condição para o yoga, então precisa estar em Samadhi, a gente precisa continuamente buscar o Samadhi, estar em Samadhi, como hábito. Um deles é racional, mas Patanjali também reforça isso. Então, em dois lugares do primeiro capítulo, lá pelo Sutra 43 ou 47, de novo ele vai voltar a falar do aspecto racional da mente, ou do desfazimento do racional em direção ao irracional, em direção ao que é mítico, ao que é abstrato, ao que não é racional, que não é consciente, não se dá por palavras, se dá por... Depois também não se dá por imagens, então não tem a ver com associações. Então, em mais de um momento, o Patanjali vai falar da mente nesse sentido. E depois, mais para frente, agora, não sei se a gente vai chegar hoje, ele vai começar a falar de Viveka e de avidya, né, da falta de sabedoria, para falar de vidya, sabedoria. Então, sabedoria e discernimento andam muito próximos também no pensamento de Patanjali, e aparecem mais no segundo capítulo. Então, essa explicação da mente entra mais ou menos nesse contexto. Eu vou continuar aqui. Repare que eu coloquei como se rapidamente, como se fossem camadinhas que você desconstrói, desmonta.
Então, a última camada seria o inconsciente, o retorno para, que eu coloquei aqui, a lua, que você chamou de duas formas, né, de duas, como se fossem duas correntes. Em certo sentido, são mesmo, né? Então, mais uma vez aqui, o arco de Arjuna, a gente já falou um pouquinho sobre isso, você falou das duas vertentes, a palavra que você usou foi vertentes. Então, aqui é a estrutura do corpo, certo? A estrutura do indivíduo, do ser humano. Então, que ele tem um eixo solar e um eixo lunar. Então, são dois eixos dentro da gente. E a experiência do Samadhi seria quando a gente recolhe o arco, a gente distensiona o arco, e a experiência direta do inconsciente. Você não precisa, você supera, não precisa do eixo consciente. Então, eu acho que isso é o suficiente para a gente passar um pouquinho, falar brevemente sobre os pontos de vista dos mistérios, já tendo agora um mundo sobre como funciona dentro do yoga. Talvez valha a pena falar rapidamente sobre o fato de que aqui no centro, o Carlos usa esse quadro naquele artigo, A Mensagem dos Mitos, que eu acho que originalmente era uma palestra. E existe uma passagem, um caminho entre linguagem e mito. Existe uma conexão entre as duas coisas. O mito, ele vive no eixo do inconsciente, mas ele é contado, ele é transmitido pela linguagem. E é pelas palavras que a gente recebe o mito. E ele fica como que tem nas palavras, né? Tem um poema muito bonito do Drummond que diz: mergulha no mundo das palavras, né? Lá estão todos os poemas que estão para serem escritos. Então essa noção, esse poema é muito bonito e eu gosto de ler ele desse jeito. Ele está falando desse aspecto do mistério e faz essa conexão, né? Vale a pena depois vocês lerem. O texto aqui se aproxima, se vale, né, do Cassirer, que é um autor interessante que eu tenho lido recentemente, ainda não dou conta de explicar muito sobre ele, mas existe essa forte conexão entre linguagem e mito. E o trabalho do mistério acontece no lado mítico, quando a linguagem não dá conta, onde a linguagem já não dá conta. Tá? Então vamos em frente. Era só isso, era só uma observação. E aí é comum, né? Não sei se vocês já viram esse espelho, mas é muito comum, e esse é o significado, né, desse espelho, que é uma espécie de eclipse, né? Quando os dois aparecem juntos, né, colocados juntos como um casal, por assim dizer, dependendo da simbologia, a Lua em cima do Sol, né, um pedaço do círculo solar ocupado pela Lua. E aí, vamos entrar na questão, né? O que acontece quando eu olho... Eu estou aqui uma referência do Nietzsche, né? Uma frase do Nietzsche, mas a questão dos mistérios envolve um pouco essa noção de abismo, essa noção de assombro, do medo, né? Que tem a ver com a Kali, a deusa Kali, que eu coloquei mesmo. Então, eu trouxe algumas imagens só para ilustrar a história, né? O assunto. Então, tem mais algumas aqui, né? Essa aqui é bem curiosa, né? Alguém está levantando a mão? Eu ouvi um barulhinho, ou será que tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver. Ah, a Margarete chegou. Permitir. Eu só estou permitindo aqui. Oi, Margarete, tudo bem? Estamos falando aqui dos... Opa, acho que agora aconteceu alguma coisa. Vou continuar a explicação. Qualquer coisa ela fala. Esse aqui é o Chantra, vocês já devem ter visto alguma vez, mas é uma representação que procura relatar justamente esses dois aspectos, essas duas coisas, que é um assunto só para o pensamento indiano, o tal do abismo. Na verdade, o abismo é para dentro, né? Então, a explicação que eu já ouvi do Carlos, eu nunca estudei isso muito a fundo,
gosto muito do assunto, mas nunca me debrucei muito sobre ele. O Yantra é uma espécie de espaço qualificado. A gente já falou alguma coisa sobre isso aqui. E, ao mesmo tempo, ele é um espaço invertido. Então, tem muito a ver com a lógica do yoga. Dizer que quanto mais para dentro nós vamos, mais próximo do infinito nós chegamos. Oi, Margarete, pode falar, tá? É que eu não consigo ver o seu texto porque eu estou olhando para a apresentação. Então, eu não vejo o chat. Qualquer coisa vocês me falam aí. A lógica do... Pode falar. Tá bom. Dá para você repetir a sua fala do Yantra? Porque o som aqui ficou meio abafado e eu não consegui te ouvir. Vou aumentar aqui o volume. Perfeitamente. Vamos lá. Obrigada. Ele é chamado de Shri Yantra, né? Yantra significa ferramenta, basicamente. Então, você até me permite, com isso, colocar algumas coisas que eu vou deixando passar. Eu vou esquecendo, né, de falar. Existem muitos yantras. Esse é chamado de O Yantra, por isso ele é chamado de Shri Yantra. Senhor Yantra, o yantra mais importante, o yantra mais reverenciado. Ele tem 8 pontas. Essas 8 pontas fazem uma referência aos 8 Dikpalas, que são os 8 guardiões das 8 direções do espaço. 8 direções do espaço mítico. Ninguém está falando aqui do espaço físico. Não é norte, sul do planeta. Isso não importa. Não é essa conversa. Mas quando a gente olha para dentro, mesmo de olhos fechados, e a gente projeta uma imagem de um espaço qualificado, a gente não tem como superar, isso faz parte da nossa própria constituição como indivíduos, de que nós temos uma frente, de que nós temos a direção para trás, a direção para a direita, a esquerda, e daí nós compomos mais 4 direções que são as intermediárias, certo? Então, para frente é o leste, onde o sol nasce, a direção da consciência. Oi, Margarete, pode falar. Não, continue. Tá. Depois eu vou te fazer umas perguntinhas. Eu estou doida para fazer umas perguntinhas a respeito de Yantra, mas fica à vontade. Deixa você continuar, porque eu ainda tenho uma dúvida que ainda não consegui tirar. Se eu souber, né, se tiver ao meu alcance. Tá. Então, nós temos o leste para frente, o oeste para trás. Para a direita fica o sul, que é onde ficam, para o indiano, o sul é o lado, ou a direita, o Diksha, é o lado honorável, né? E à esquerda nós temos o oeste. Desculpem, o norte. E daí temos direções intermediárias. Isso eu mostro em detalhes em outra hora. Mas percebam que tem 8 pontas, por assim dizer, né? São 4 principais e 4 secundárias. E o ponto mais exterior, que é o círculo maior, ele é o ponto mais próximo da gente. Então, o corpo, por exemplo, é o ponto maior, é o ponto de maior contato que eu tenho, né? Quanto mais eu mergulho no interior do yantra, mais eu mergulho no infinito, e mais eu mergulho para dentro de mim mesmo. Então, é um espaço invertido, em que quanto mais menor no desenho, né, maior é na verdade. A experiência do infinito. Essa é a ideia do yantra, assim, se eu posso resumir em poucas palavras. Você quer me perguntar alguma coisa, Margarete, a respeito do yantra, se eu souber responder? Eu realmente estava fazendo aqui uma colocação do yantra para falar do que o yantra é uma representação do abismo, né? Vamos lá, por favor. Sim. Bom, não, é porque eu tenho um quadro que eu já estou pintando já tem uns 3 ou 4 anos. Legal. Entendeu? Uau. Que eu já parei, já rasgou, já remendei, e ainda continuo. Ele foi atribuído a Satya Sai Baba. Só que quando eu peguei o desenho, ele não está equidistante ou geometricamente perfeito nos yantras, nas laterais, nessas alcinhas do yantra, entendeu? Tem diferenças, às vezes, assim, de meio centímetro para a direita, para a esquerda. E eu fiquei... Isso não é um problema. O yantra... Na dúvida, porque assim, geometricamente ele não é simétrico, entendeu? Ele parece... Não sei se você está falando... Faltou um pouquinho da simetria.
Ele já é feito de uma forma difícil de desenhar, né? O desenho dele não é fácil, ele é confuso mesmo, é difícil acertar as distâncias. Mas você não precisa se preocupar com isso. O Yantra ele é feito para você fazer e refazer. É um tipo de desenho como mandala que é feito para você fazer e refazer até você achar que está pronto. E eu não acho que você precisa se preocupar com isso, a menos que você tenha uma razão filosófica, uma razão... Se você fizer parte de uma escola, por exemplo, que existem escolas só para ensinar a fazer isso, ele vai te dizer, precisa ter a distância tal, de tanto a tanto, por causa disso, disso, disso. Então, ele vai entrar numa explicação filosófica do assunto. Você não precisa, por exemplo, fazer um yantra necessariamente com triângulos. O yantra pode ser com quadrados, com pentágonos, enfim, com uma infinidade de possibilidades. Há uma infinidade de possibilidades. O que vai definir qual é o uso que você está fazendo do yantra, se ele é um uso estético, se é um uso místico, se você está fazendo ele para produzir um resultado na sua psique, ou se você está fazendo ele apenas para uma representação, entendeu? E se você quiser aprender esse tipo de geometria, você vai ter que estudar. Não é um negócio muito simples. Dá para você medir, tentar aprender ele para fazer na mão, mas é muito difícil, né? É mais fácil aprender com uma escola mesmo, pegar um livro para aprender a fazer. Eles são bem difíceis de fazer, de fato. É mais ou menos isso aqui, não sei se dá para ver. Só um minuto, vou ter que trocar de... tá muito bom, tá muito bom. Não acho que você precisa se preocupar tanto com detalhes. Ficou bem legal, ficou bem legal. Não está pronto ainda não, entendeu? Mas eu ainda fiquei na dúvida quanto às cores, porque eu não tinha o risco e a definição de todas as cores. Tá bem interessante. Aí eu não sei a qual deus é que pertence, né? Eu gostei bastante, eu acho que... Não, acho que você... eu acho que é o tipo de prática alquímica, a gente faz para aprender a fazer e para se transformar com um aprendizado, né? Os indianos são bem caxias essas coisas, de dizer assim, bom, precisa ser assim, assim, assim. E aí, se você tiver se aprender, né, tem que passar pela escola. Mas é uma chatice, detalhezinhos de simetria, né? É para quem tem paciência. É muito esforço, é muito esforço. Eu vou continuar. Mas nesse caso, que é uma mandala de cura planetária, entendeu? Tá certo. Aí eu estou sendo perfeccionista, mesmo sem saber fazer, entendeu? Mas faz parte da gente mesmo, na arte, ser perfeccionista. Isso é da gente. A gente tem que, às vezes, saber desistir também. A hora que chega, né, que não dá mais. Se deixar, eu passo do ponto. Várias vezes já voltei para ela. Não abandonando, né? Não virando as costas e falando, nunca mais eu pego nesse negócio, tá bom. Porque às vezes a gente vira as costas para o trabalho. Vamos lá. Então agora eu vou tentar aproveitar essas explicações para falar um pouquinho das raízes do yoga nesses conteúdos. Então, isso aqui é mais um razoado meu, mas deixa eu olhar o tempo. Vixe, eu tenho pouquíssimo tempo. Eu acho que eu vou ter que deixar isso para depois, gente, porque não vai dar tempo de terminar até as 5. Então, eu queria fazer um pouquinho das explicações. Mas, rapidamente, eu posso falar de 2 ou 3 slides e daí eu encerro. Bom, no pano de fundo dos mistérios, a gente tem os mitos. Então, eu trouxe aqui alguns elementos, né? A própria cultura do povo, em particular, em que a gente está falando de mistérios, a gente tem uma série de lugares do mundo em que os mistérios aconteceram. Então, um elemento constitutivo é a urbanização, geralmente eles aparecem em regiões de urbanização, que já há algum nível de urbanização. Um elemento da morte ritual, os mistérios, muitas vezes, eram encenações de morte, em que a pessoa passava por uma morte simbólica, né? E morria, às vezes, para a família, ou morria para uma determinada fase da vida, e entrava para uma vida social, uma vida específica, né? Às vezes dentro de uma corporação, dentro de um grupo religioso, enfim.
E aí existe, como a gente já falou, uma verdade inefável, uma verdade que não pode ser dita em palavras, que não pode ser explicada por palavras, tem muito mais a ver com a arte do que com a oratória. Existe uma experiência de encontro com os ancestrais, é muito comum que se fale desse encontro com os ancestrais, seja simbólico, seja cultural, ou seja nos mitos, ele aparece como uma experiência mesmo, que a pessoa toma contato com essas fantasmagorias, né, com esses fantasmas. E nós temos também mitos constitutivos, então o mito da Grande Mãe, o mito de Perséfone, o mito de Eleusis, são mitos que constituem o corpo de mitos daquela região, ou constituem a estrutura daquele lugar, os fundamentos simbólicos, culturais, os valores daquela comunidade. E existem alguns elementos que têm a ver com as suas épocas. Nós já falamos aqui do fogo, a gente está falando do fogo aqui estou falando do fogo há quase 1h30 sem parar, né? A maior parte do tempo, mais de 1 hora falando do fogo, pelo menos. Mas existem outros elementos que têm a ver também com a descoberta do ferro. Então, a passagem da era de pedra, ou da pedra lascada, enfim, como quiser chamar, mas o aparecimento da metalurgia na humanidade e a descoberta de metais, ligas, né, de metais, de trabalhos metalúrgicos de excelente qualidade, que tinha a ver com meteoritos. Então, foi feita eu estou sendo um pouco especulativo aqui, mas a gente tem bastante indícios fortes para fazer essas especulações, de que se construíram mitos, por exemplo, o mito de Hefestos, ou o mito de Tvashta, que é também um ferreiro, mas também a gente pode falar, não sei se eu vou chegar hoje, mas nós podemos falar do Fenrir, ou agora eu consegui esquecer, mas também temos o ferreiro, do mito do ciclo do anel, dos Nibelungos, que é a mitologia nórdica. Temos também um ferreiro muito importante, agora me fugiu o nome dele, mas ele por exemplo, ele educou o Sigurd, e esse ferreiro, que é o Siegfried, né, do ciclo do anel, do Wagner, mas depende da versão da história que a gente está contando. Seja como for, é um ferreiro muito importante. Todos eles são ferreiros postos de lado, ferreiros deixados considerados párias, né, menosprezados por serem feios, tortos, secundários, e esses ferreiros beneficiam a humanidade. Então existe essa percepção de mitos, vários mitos, em que a humanidade é vista como inimiga dos deuses, e esses ferreiros divinos, são deuses, geralmente são deuses, eles beneficiam a humanidade, eles facilitam a vida da humanidade trazendo o fogo, ou trazendo o meteorito, ou se apropriando do meteorito, enfim, seja como for, existe uma forte associação dessa liga especial com as estrelas, porque afinal de contas era um meteorito, né? Hoje em dia a gente entende que o metal do meteorito é mais puro e por isso ele tinha essas ligas menores, né? Tem mais ferro e mais carbono também, e não tinha oxigênio. O ponto é esse, não tinha oxigênio, é um metal mais puro, mais ferro na liga. Mas no pensamento popular, na sabedoria popular, esses metais que vão dar lendas como Excalibur ou Vajra, que hoje é o bastão do Dalai Lama, que é um bastão que é chamado de Vajra, ele também é associado ao diamante. Então existe uma associação entre o raio, o diamante, o meteorito e o fogo, obviamente. Não dá para ignorar o fogo nessa história, porque afinal de contas é o fogo que caiu do céu. O próprio indivíduo é chamado, né, de chispa, ou nós somos, no momento do nosso nascimento, o mito indiano típico dessa história é que no momento do nosso nascimento uma chispa vem do céu, uma chispa divina cai do céu, uma serpente de fogo entra pela coluna e por um caminho que também se chama Vajra, a coluna se chama Vajra, e se deposita simbolicamente na bacia, e essa bacia é chamada Kumbha, ou Kunda. Então, a serpente de fogo que mora na Kunda é a Kundalini, né? É uma serpente de fogo,
que vive, enquanto nós vivermos, ela está ali alimentando o fogo do nosso ser. Estamos vivos por causa dela. E somos, de certa maneira, é o nosso eu mais profundo. É a forma do Tantra de explicar o mito. Então, se a coluna é o Vajra, que pode ser o diamante, então o corpo pode ser diamantino, né? Então, voltando lá no tapa rasgado, o assunto do começo. E os termos andam todos juntos. Vidyut é viajante, Vajra é relâmpago, mas também é meteorito e também é diamante. A mesma palavra no sânscrito para as três coisas. E aí, bom, basicamente existe esse é um dos mitos mais fortes, e ele anda junto com esses outros mitos. Então, não sei se eu consegui conectar eles muito bem, mas eu só queria passar rapidamente por eles. Então, e aí nós temos também os elementos propiciatórios, que são o sacrifício, os lugares, né, que são cavernas, é a terra, é o chão, são os lugares escuros, né, e os sons profundos. A gente já falou um pouco disso lá atrás, acho que dois encontros antes. E outro elemento muito comum são as descidas ao submundo. Então, a gente pode encontrar Perseu, Virgílio, Ulisses, né? Ulisses ele desce ao submundo isso na Odisseia, né? Então tá lá o mito para gente, para quem quiser ler. O mito de Osíris também desce ao submundo. Nós temos outros deuses ali no meio, né, que fazem parte dessa passagem ao submundo, como Anubis, Tote. E os mitos da Grande Mãe, eu já mencionei lá em cima, então, porque Perséfone, no caso, é sequestrada, né, para explicar o inverno, né. A Perséfone ela é sequestrada por Hades, ela vai para o submundo, e ela é a própria primavera, então o mundo fica triste sem ela, né, e ela volta para o mundo dos vivos, então é a fase da escuridão. Então, o inverno do mundo, o inverno experimentado pela natureza, é o inverno do indivíduo também, na busca do eu interior, na busca do mundo interno. E eu mencionei aqui, basicamente, rapidamente, Eleusis. Eu não vou me debruçar sobre ele agora, Nina, que me perdoe. Então, basicamente, vou fechar esse slide, só para não ficar perdido. Então, o Crowley vai dizer uma frase que é muito interessante. Eu não encontrei a frase ainda, eu já cheguei a anotar, inclusive, em sânscrito, e depois eu não sei mais onde eu tinha anotado. Mas eu vou buscar de novo nesse vídeo, que é o Yogic Origins of Yoga, Vedic Origins of Yoga, desculpa, Vedic Origins of Yoga. É uma palestra dele, tem legenda em português, se alguém quiser ver. E ele diz que os deuses desprezam o que é óbvio e valorizam o que é velado. Então, isso explica mais ou menos a relação, pelo menos na cabeça não só do povo védico, mas também dos outros povos do mundo. Por que os mitos são tão importantes? Porque eles dizem coisas que não podem ser ditas de forma óbvia, as verdades que não podem ser ditas de forma óbvia, que dependem de uma linguagem simbólica para serem expressados, né? Eu sei que eu já mencionei algumas vezes os mitos, a sabedoria do mel e a sabedoria do leite. A sabedoria do mel, quando ela vai ser ensinada, aquele que vai ensinar essa sabedoria, será que eu vou esquecer o nome dele bem agora que eu precisava? Bom, então vou contar a história sem dar o nome do rapaz, mas depois vocês me perguntem de novo, do sábio. Mas ele era uma sabedoria que era invejada até pelos deuses, a tal da sabedoria do mel, a iniciação pelo mel. Então Indra vai lá e aprende com ele, com esse sábio, e diz para ele para não ensinar para mais ninguém, que se ensinasse para mais alguém, ele cortava a cabeça dele fora. Então agora o nome realmente me fugiu. E o sábio, amedrontado, promete não contar para mais ninguém, né? Fica naquela situação. Aí os Ashvins, os deuses Ashvinal, os dois irmãos, são os dois deuses médicos, eles querem também aprender essa sabedoria do mel, e dizem para ele, né, ele amedrontado diz, não, mas ele vai cortar minha cabeça, Indra vai cortar minha cabeça, se souber que vocês aprenderam. Ele diz, não se preocupe, a gente tem todos os outros siddhas, a gente dá um jeito, a gente tem todas as outras mágicas, vamos dizer assim. A gente vai colocar em você uma outra cabeça, coloca em você uma cabeça de cavalo, e depois que ele cortar a cabeça, a gente devolve a sua cabeça original.
E assim eles fazem, né? Eles aprendem, os Ashvinal, desse sábio que está com uma cabeça de cavalo. Eu contei esse mito todo, né? O Crowley conta esse mito na palestra também, justamente para dizer que é uma sabedoria simbólica, é uma sabedoria que não pode ser dita por palavras, é uma sabedoria do campo dos mitos, né? Não chega na linguagem, é uma imitação de fato. Então, e aí de fato os Arminaus, depois que o Indra vai lá e corta a cabeça dele fora, que estava com uma cabeça de cavalo, aí os dois, acho que médicos divinos, vão lá e colocam a cabeça original dele de volta na... Realmente não vou lembrar o nome dele hoje. Então, nós temos aqui, nós já falamos essas palavras, né? Gupta é oculto, e Gurra é o coração, o centro, a caverna, né? Gurra é caverna, mas aparece, por exemplo, na Shvetashvatara como caverna do coração, né? O termo usado no Tantra é Sandhyabhashya, o discurso do lusco-fusco, o discurso que é dito na obscuridade, quando a luz está baixando, quando não é fácil de ler, né? A gente hoje em dia tem luz elétrica, mas ler às 6 horas da tarde é horrível, porque você não enxerga. Não sei se vocês já tiveram que dirigir nessa situação, é horroroso. Então é o discurso que é dito quando você não consegue saber muito bem se o que a pessoa está falando é verdade ou não. Então eu já falei um pouco do Melanson lá atrás, né? E é o problema do Tantra. Quando você vai ler um texto do Tantra, você tem que estar de olho, porque você não sabe se a pessoa que está te contando aquela história está te enrolando ou está te falando as coisas com clareza. Ele pode muito bem estar querendo te enganar. Se você, né, muito cobiçando muito, está muito sedento, com muita sede ao pote, vai ler um texto tântrico e não vai entender nada. E aí aparecem, por exemplo, essas divindades. Eu resolvi mencionar aqui Ushas, é a aurora. Então temos Savita, mas também temos Usha. E o mantra Gayatri é o mantra mais importante do Ayurveda, é o mantra mais importante do hinduísmo. Ele é sobre Savita, justamente nesse momento crepuscular. Tá? E é chamado de Deus das ordenações, Savita. Então acho que eu posso encerrar por aqui. E aí a gente volta nessa conversa. Eu vou falar das sombras mais uma vez, vou entrar nesse assunto mais uma vez, e aí a gente retoma daqui, tá bom, gente? Porque senão eu vou acabar me estendendo infinitamente, né? Acho que eu vou encerrar aqui. E aí a gente volta para o assunto das sombras, vocês me lembram, mas já está tudo prontinho para continuar dali. Eu queria ter chegado nos kleshas, mas não deu. Fiz toda a volta para falar dos mistérios, mas não consegui terminar a volta. Espero que vocês não se incomodem com isso dessa vez. Nina, comentários? Quietinho. Não, estou só ouvindo aqui, ligada, atenta. Gratidão, viu? Tá fazendo algum sentido? Você, ainda mais, Margarete chegou no finalzinho, a gente fica preocupado de estar fazendo algum sentido no que eu estou falando. Não, com certeza tem sentido, sim. Para mim, eu acho muito interessante essa parte. Apesar de eu ter perdido o início, né? Eu vou Mas deixar eu gravado. consigo voltar nele. Eu consigo voltar nessa apresentação hoje? Do início que eu perdi? Eu te mando o vídeo daqui a pouquinho. Sim, eu tenho muito interesse nessa parte. Eu te mando a gravação, pode deixar. A gente posta lá. Ok. Vocês, só para não estourar o horário, vocês acham que tá tudo bem, que todo mundo sobrevive, ficar sem um pedaço dos mistérios, da explicação sobre os mistérios? Deu para fazer, não sei se fez sentido, eu tentei mostrar quais eram as propostas de superação do sofrimento e, dentre elas, os mistérios. Né? Só falta eu terminar agora de falar dos mistérios, aí a gente volta falando dos kleshas, que são as tais das perturbações. Realmente não deu para chegar onde eu queria, né? Meia horinha fez falta. Lu, palavras? Estou aqui. Que pena que eu estou sem imagem hoje. Eu olhei aqui, parece que eu vou ter que
reiniciar. Enfim. Talvez você, no máximo, reinstala o Chrome aí que vai dar certo. A pior das hipóteses. Mas foi produtiva. Eu não consegui assistir por completo a aula sua semana passada, né, que você fez o vídeo, mas é uma sequência, né? Hoje foi uma sequência. E a gente tem sempre sim que voltar esses conceitos até para a gente poder assimilar no dia a dia e experimentá-los também, né, Dimas? Porque senão a gente não consegue se a gente não experimenta, a gente não consegue discernir o que são eles corretamente. Então, dificulta também assim, a gente dar um passo além. Então, tem que estar sempre memorizando, experimentando eles, que a gente experimenta através da reflexão, né? E você pode ver nas duas ordens, tanto faz. Agora você já assistiu tudo, então pode assistir aquele como complemento, não vai fazer diferença. Talvez fique mais fácil, porque lá eu não tenho slides, lá é só eu falando. Então, sim, vai ajudar. Pelo menos. Eu também vou fazer isso, eu vou recuperar essa da semana passada. Espero que vocês gostem. É um jeito que eu não costumo fazer, não é minha prática, mas eu acho que saiu bem, ficou bom, então espero que vocês gostem. Dá um descanso para a cabeça, né? 1 dia, 2 dias de overdose de Dimas falando, aí eu acho que vai ajudar bastante, vai fazer sentido. Porque lá eu destrincho etapas, cada um pouquinho mais, esvaziar um pouquinho mais, então não importa muito a ordem qual é a primeira. Hoje eu queria ser mais visual, aproveitar as coisas visuais, os elementos visuais. Então é até interessante ver essa primeiro, é até uma vantagem. Se vocês não quiserem mais fazer comentário, vamos encerrando por aqui. Aí a gente... Oi? Encerra. Tá certo. Vou fechar a gravação. E aí, se vocês quiserem fazer mais a pergunta também, fiquem à vontade. Sei que a Luciana gosta de encerrar, gosta de perguntar depois.